Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e mais informações chegando aqui. É uma semana importantíssima. Nessa semana, amanhã, segunda-feira, dia 22, vai começar os debates, inclusive o debate que vai definir o futuro dos R$400 do Auxílio Brasil, que vai depender desse debate, vai definir a situação dos futuros novos beneficiários. São muitos os que estão na fila de espera do antigo Bolsa Família, aproximadamente 1,5 milhão, só que esse número representa apenas quase 45% dos que irão entrar agora. A previsão é que não seja fatiado. A gente vem acompanhando que todo o público deve entrar de uma só vez agora em dezembro. Porém, vai depender da aprovação da PEC. Se a PEC não aprovar, então a entrada das novas vagas será fatiada, parcelada. 400 mil pessoas agora em dezembro para entrar no Auxílio Brasil. Quando for em janeiro, mais uma quantidade. Quando for em fevereiro, mais uma leva de beneficiários, enfim. Mas isso vai depender tudo dos debates que irão acontecer essa semana. O governo está atrás de novos apoios no Senado. Quem faz oposição ao Senado já disse que, para que a gente vote, os senadores de oposição, são 34 votos dos 81. O governo precisa de 49 votos para poder aprovar essa PEC. O governo conta com essa PEC. Não imaginava que ia ter tanta dificuldade. Por isso, 34 senadores que já falam que vão votar contra, deram um ultimato, colocaram a cobrança aí ao líder do governo, o Fernando Bezerra, senador que é líder do governo no Senado. O Fernando Bezerra já está aí em contato com toda a equipe econômica, com o presidente Bolsonaro. Essa semana a gente vai acompanhar que fim vai dar essa situação. Os senadores querem R$400 de forma permanente, fixa, e não mais provisória até dezembro do próximo ano. Será que o governo vai aceitar isso? Alguns interlocutores dizem que o governo quer aprovar e pode ceder essa pressão de tornar os R$400 de forma fixa, permanente, e não apenas até dezembro do próximo ano. Bora acompanhar isso, porque essa semana é uma semana importante. Também, essa semana, há uma grande previsão que o presidente Bolsonaro defina o futuro do Auxílio Brasil, ou melhor, do auxílio emergencial, da prorrogação. Nesse mês de novembro não saiu, muitos estavam com esperança de receber a prorrogação, porém não dá tempo mais. Hoje, dia 21, domingo, praticamente temos aí uma semana para poder encerrar essa definição. Então, deve acontecer o seguinte: a prorrogação de alguns parlamentares, parte da equipe econômica do presidente Bolsonaro, que são chamados os aliados, já querem que haja prorrogação como se fosse um abono natalino, como se fosse um 13º, como era pago no Bolsa Família. Só que não tem nada a ver com isso, é só uma mera coincidência. Na verdade, o governo, pelo menos esses parlamentares que apoiam o presidente Bolsonaro, querem que ele dê pelo menos um mês de prorrogação do auxílio emergencial para fechar o ano com chave de ouro. Esse é o pensamento desses aliados. Já que não deu tempo de confirmar a prorrogação em novembro, eles querem em dezembro, pelo menos dezembro, um mês, para pagar a prorrogação aqueles que estão de fora de tudo, de Bolsa Família, de Auxílio Brasil. Enfim, são 25 milhões de brasileiros que estão aguardando ainda. Então, essa situação pode ter prorrogação, sim. E ao longo dessa semana a gente vai acompanhar tudo o que é que vai acontecer. Deixa eu lembrar que está tendo um show de acusações nesse momento. O que tem de acusação é o seguinte: todos nós estamos acompanhando aí as pesquisas que vêm apontando. E há menos de um ano da eleição, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro estão liderando e já estão vendo nomes da terceira via patinar nas pesquisas. Ex-presidente filiado ao PT aparece numericamente na primeira colocação, resultado das prévias do PSDB e filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao Podemos devem mexer com o xadrez eleitoral no próximo ano. Então, pouco menos de um ano da eleição, o cenário eleitoral ainda é nebuloso. O presidente acredita ainda que pode inverter essa situação, parte da esquerda está vendo que está tendo muita patinação por parte da direita. Para você ter uma ideia, olha só as manchetes que estão aparecendo para você entender. Por exemplo, nesse site diz o seguinte, preste atenção aí, deixa eu mostrar aqui, fala sobre troca de acusações. É o seguinte, deixa eu passar logo isso porque está repercutindo muito e aí é necessário você estar atualizado que isso repercute em tudo.
Ex-aliado diz que governo Bolsonaro pagou 10 milhões de reais por votos na eleição de Lira. Lira é o presidente da Câmara, foi eleito. O delegado Valdir disse ainda que votos na reforma da Previdência custaram 20 milhões de reais. Aqui está sendo... Está repercutindo muito no cenário político, é uma troca de acusação por parte de um ex-aliado, enfim. Já em outro site, diz que, olha só, outro site diz o seguinte, preste atenção, olha aí. Deputada do PSDB fala em combate de voto nas prévias e grita, sou Bolsonaro. Confusão ocorreu durante a sua votação. Ela disse que tentaram filmá-la votando. São troca de acusações, isso não é esquerda, isso é direita e ultradireita. Ou seja, vários parlamentares, analistas que cobrem isso aí, diz que isso aí já é motivo para uma divisão da parte da direita. A parte da esquerda que faz aí PT, PSB, PDT, enfim, ainda não está tendo esse rolo com essas coisas, essas trocas de acusações nessa parte interna. Alex, isso quer dizer o quê? Isso influi e contribui muito diretamente nas eleições, porque quando sai uma matéria desse tipo, a gente começa que vai passar durante toda a semana. Então prepare-se que eu estou falando. Vai começar a sair em vários jornais, sites, a troca de acusações sobre isso. Você vai acompanhar o que eu estou dizendo durante os telejornais, tá? E os sites vão repercutir muito isso aí. Lembrar que hoje, domingo, dia 21 de novembro, tivemos... o Enem, o Enem 2021, inclusive Admirado, Gado Novo, letra da música do Zé Ramalho, fez parte do Enem hoje, também teve a racismo, erotização da mulher, e o que mais caiu na prova, segundo professores, e a gente que está acompanhando também o Enem, não sei se você tem algum filho que foi fazer provas do Enem, isso repercutiu muito sobre esses pontos. Deixa eu mostrar aqui os principais pontos abordados nesse primeiro dia de prova. Olha só, trecho da música Admirável Gado Novo, como falei para você, teve pontos falando sobre racismo, sobre também erotização da mulher, escravidão, também teve a questão indígena, teve a população carcerária brasileira, teve também leitura crítica de notícias, e também teve movimentos sociais e a charge do enfio sobre emancipação feminina. Então, foram pontos aí abordados hoje no Enem. Se alguém da sua família, filho, sobrinho, pai, mãe, enfim, fez, então é o que está repercutindo agora nas provas do primeiro dia do Enem. Gente, é o seguinte, e o debate? Alex, como fica a questão do novo benefício, novo Auxílio Brasil? É o seguinte, acompanha com a gente aí, preste atenção. O Senado Federal, essa semana é uma semana muito importante, amanhã, segunda-feira, dia 22 de novembro. O Senado Federal vai promover, a partir de amanhã, dia 22, amanhã começa às 3 horas da tarde, inclusive vai ter interação também com o público. Então, amanhã, a partir das 3 horas da tarde, no Senado Federal, uma sessão de debates temáticos sobre a PEC dos precatórios, que é a PEC 23/2021, que define o futuro dos precatórios e também do Auxílio Brasil de R$ 400, que o governo tanto deseja que seja aprovado. A iniciativa foi sugerida pelo senador Isalci Lucas, do Distrito Federal, e outros senadores, e deve contar com a participação de representantes do Ministério da Economia, do IOF, aliás, do IFI, que é a Instituição Fiscal Independente, da ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, além de membros da Comissão Mista do Orçamento, o CMO, tanto do Senado como da Câmara. Sobre essa PEC, a PEC 23/2021, a PEC dos precatórios, já aprovada pelos deputados, muda os critérios para os pagamentos dos precatórios, altera o teto de gastos e abre espaço orçamentário para pagamento do Programa Auxílio Brasil até o fim de 2022, isso se passar no Senado, se não houver mudança. Porém, vários senadores já dizem que vão mudar esse texto. Para poder passar, vai ter que mudar o texto. Uma das partes que está sendo mais anunciadas, enfim, é a questão dos R$ 400. Senadores dizem pode até mudar de voto, votar a favor para aprovar essa PEC, mas tem que deixar claro, R$ 400 não pode ficar até dezembro do próximo ano, não. R$ 400 eles querem que fique fixo, pagamento permanente e não até dezembro de 2021, forma fixa, no mínimo, para todos os Auxílio Brasil.
No entanto, o caminho sugerido pela chamada PEC dos precatórios encontra muita resistência entre os senadores. E um desses pontos que estão sendo cobrados por esses senadores que fazem oposição, tem outros pontos também, mas esse é um dos principais que esses senadores de oposição desejam que o governo ceda, aprove. Sendo assim, nos últimos dias, o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, de Pernambuco, tem realizado uma série de encontros com senadores autores de propostas alternativas, em busca de uma solução negociada para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil sem a suspensão de pagamentos dos precatórios e sem mudar as regras do teto de gastos. A saber, o senador José Aníbal de São Paulo, também Oriol Visto Guimarães, do Paraná, Alessandro Vieira, de Sergipe, e Rogério Carvalho, também de Sergipe, apresentaram propostas alternativas para pagar o auxílio aos mais pobres sem que se altere o teto de gastos e se deixe de pagar os precatórios, que se refere a questões judiciais já decididas, já definidas. E aí, o que é que está sendo dito? Nós precisamos saber o que está acontecendo com as contas públicas dos precatórios e fundo nisso, para poder entender, compreender e aí sim termos condição de poder discutir a votação dessa PEC sobre os precatórios. Quem falou isso foi o líder do MDB, o senador Eduardo Braga, do Amazonas. Por isso que vai ter essa agenda, esse evento amanhã, para esses debates, amanhã a partir das 3 horas da tarde. José Aníbal disse que a sua proposta, a PEC 40/2021, coloca o Auxílio Brasil como centralidade dessa emenda constitucional, propondo mecanismos para preservar o teto de gastos e o pagamento dos precatórios. Ele disse o seguinte: nós formatamos uma nova PEC, cujo primeiro ponto é os precatórios do ano que vem, no valor de 89 bilhões, né? Serão pagos sem romper o teto, criar uma situação de emergência para o ano que vem, para um programa que é de emergência e urgência de assistência a famílias brasileiras que estão vivendo na fome e na miséria, falou o senador. Esse evento que vai acontecer vai ser aberto ao público para você participar, para você ligar, para fazer perguntas também. Então, muita gente que tem interesse, que não pode ir até Brasília, mas poderá participar. O Senado informa que o evento será interativo. Então, você que tem interesse de enviar perguntas e comentários, você pode acessar aí o telefone 0800 061 2211, 0800 061 2211 ou pelo portal E-Cidadania, E-Cidadania, que podem ser lidos e respondidos pelos senadores e debatedores ao vivo, tá? Então, vai ser um evento aberto. Você, de repente, tem uma pergunta, pode participar. 0800 061 2211, 0800 061 2211 para você fazer a sua pergunta. Você faz e vai estar lá na lista e os senadores durante os debates vão achar interessante, né? E as perguntas também entrarão nesse evento. É um evento para tirar dúvidas, um evento para poder os senadores que são considerados, boa parte deles são indecisos. Outros já têm o voto em que vai dar, mas aí, lógico, vai querer participar do evento também, com a presença do Ministério Público, enfim, assessores da Câmara, do Senado, enfim, vai ser um evento bem bacana. Isso é bom para poder definir, para poder tirar dúvidas, inclusive até da população. Se mexer num debate, aliás, no auxílio, ou melhor, se mexer nessa PEC, o que pode ocasionar, se é bom, se é ruim para a população. O governo diz que é bom, porque com ele vai pagar os R$400. Eu sempre faço uma pergunta, e eu vou querer que você interaja com a gente nesse momento. O governo, para poder aprovar essa PEC, precisa de 49 senadores, ou seja, 49 votos a favor. São 81 senadores. Até agora, hoje é domingo, dia 21 de novembro, até agora, até hoje, 34 senadores dizem que vão votar contra. Porém, jogaram aí uma proposta, ou seja, deram um ultimato. Esse ultimato é entregue ao senador, líder do governo, Fernando Bezerra. O que significa esse ultimato? Em vez de pagar os R$400 até dezembro do próximo ano, pagar os R$400 de forma permanente. No mínimo para todos o Auxílio Brasil. Essa é a proposta. Agora me diga uma coisa, você acha que o governo, que está louco para aprovar essa PEC, vai aceitar isso? Porque se aceitar, os senadores que são contra dizem que votariam a favor. Da tua opinião, é certo eles votarem, esses que fazem oposição, ou não? R$400 de forma permanente, fixa, no mínimo, e não só provisória até dezembro do próximo ano.
Eu lembro também que o Ministério da Cidadania, muita gente que era para receber um reajuste de 17,84% agora nesse mês de novembro, já que não saiu os 400, só saiu o reajuste, já teve aí os pagamentos com o final do NIS 1, 2 e 3, e amanhã, segunda-feira, começa com o final do NIS 4. Então, final do NIS 1, 2 e 3. Vocês que já receberam, eu sempre questiono se vocês receberam um reajuste. Comenta aqui se deu certo, se saiu aquele reajuste de 17,84%. Por quê? Tem muita gente que vem falando que recebeu, deu certo os cálculos, fez o reajuste, saiu tranquilo. Porém, teve outras pessoas que disseram que não. E em vez de sair com aumento, saiu reduzido. Ou seja, saiu um valor menor do que ele recebia antes do auxílio emergencial. Naquele valor do Bolsa Família. Ou seja, qual é o benefício, aliás, qual é o tipo de regra que o governo está usando? O Ministério da Cidadania está sendo abordado, está sendo questionado por isso, só que ainda não anunciou qual a situação que vai resolver. Porém, há relatos de que, caso seja confirmado algum tipo de erro por parte do Ministério da Cidadania, ou seja, em vez de você ter recebido o reajuste de 17,84, houve uma redução. Se houve um erro nessa redução, então o Ministério da Cidadania se prontifica a corrigir isso, só que no próximo pagamento. Ou seja, o que faltou agora, nesse mês de novembro, pagar no próximo pagamento do mês de dezembro. Por isso eu digo, saiu direito o seu valor? Você recebeu com reajuste 17,84 ou não? Comenta aqui. Teve a redução ou teve o reajuste? Comenta aqui. R$400, próximo mês de dezembro, o governo quer aprovar essa PEC para poder pagar, começar os pagamentos. Se a PEC for aprovada, entra aí os 2,5 milhões de novas vagas. Pessoal da Bolsa, pessoal que está na fila de espera do Bolsa Família e também aqueles que estão no CAD único. Caso não saia, caso demore essa aprovação dessa PEC, o que é que vai acontecer? O governo pensa muito no plano B, que é a prorrogação. Como vai funcionar? Prorrogar pelo menos um mês, que é o mês de dezembro. Seria um 13º, seria uma forma de ajudar essa população, 25 milhões de pessoas. Isso está sendo, inclusive, cobrado por parte de diversos parlamentares. Alex, tudo isso, quando é que vai ser definido? Estamos praticamente há uma semana e meia, né? Essa semana teremos mais 2 dias, dia 29 e 30 da outra semana, enfim, praticamente uma semana para definir tudo isso. Vale Gás, que é o gás dos brasileiros, prorrogação, os 400, a aprovação dessa PEC. O futuro do novo benefício Auxílio Brasil vai depender da aprovação dessa PEC. Os R$400 vai depender dessa PEC. O presidente Bolsonaro, inclusive, se ele, os interlocutores, aliados, os interlocutores vêm dizendo o seguinte, que caso seja confirmado esse atraso na votação no Senado, o presidente poderá assinar uma MPE. Já falei sobre isso, medida provisória extraordinária para antecipar o pagamento dos 400 agora, para dezembro, para o pessoal do Auxílio Brasil. Mas aí a gente fica perguntando também que poderia o presidente sancionar essa prorrogação. E aí vem a informação de que a prorrogação está no alvo do governo, não foi descartada. O governo tem essas duas possibilidades, plano A, aprovação da PEC, se atrasar, pode entrar em cena a medida provisória extraordinária, para confirmar os 400, só nesse mês de dezembro. E aí entraria também a questão da prorrogação para quem? Para os 25 milhões de brasileiros que estão sem nada, que ficaram de fora aí do Auxílio Brasil. Os ex-beneficiários do auxílio emergencial. Semana importante, a gente tem que estar acompanhando isso de perto, tá? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante. Não esquece, comenta aqui se deu certo, se você recebeu o reajuste de 17,84% ou se houve uma redução, tá bom? Ótima semana, semana abençoada, que Deus dê sabedoria aos nossos representantes, aos nossos políticos, principalmente aos senadores, ao presidente Bolsonaro, para que eles possam definir essa situação, afinal de contas, quem mais sofre é a camada mais humilde, os vulneráveis. Forte abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.